Muito bem, chegamos à nossa unidade 6 da disciplina Indicadores Hospitalares de Gestão. Bom, finalizando, o nosso contexto aqui, que é uma disciplina importante, porque nós estamos tratando aqui de unidades hospitalares, nós estamos tratando de clínicas, ambulatórios, laboratórios. Toda essa disciplina se estende a essa gestão da saúde. Então, ela complementa, porque os indicadores, na verdade, você já aprendeu que os indicadores vão servir de referência para que nós possamos direcionar a nossa unidade, a nossa empresa em si. Se você estiver no governo, trabalhando para o governo, em hospitais públicos, unidades públicas de saúde ou em políticas públicas, você vai perceber que os indicadores são essenciais. Muito bem, em outras disciplinas você também estuda essa parte da gestão em saúde, em que não fala propriamente dos indicadores, mas fala das estatísticas, ok? Então, nesta unidade, a unidade 6, que a gente vai finalizar, fechar com chave de ouro agora, entendendo que os indicadores servem para analisar criticamente como está o reflexo do nosso trabalho, desde a parte assistencial até a parte econômica, financeira, parte de recursos humanos, parte patrimonial. A gente já entendeu isso, que são importantes, extremamente importantes, como ferramentas mesmo de controle e monitoramento, ok? Porque permite que ao longo do caminho nós possamos tomar medidas e ações importantes para que nossa unidade, nossa empresa, nossa unidade de saúde, ela tenha ali controle do que está fazendo e também mantenha custos, lucratividade, sempre sobre supervisão, sobre um olhar crítico. Muito bem, então a gente entendeu isso daí tudo, Agora, vamos partir para o finalmente aqui, dizendo o seguinte, que depois de todo esse contexto que nós falamos, de preparar os indicadores, nós fechamos até na unidade 5, falando sobre indicadores, escolhi deixar para falar no finalmente, indicadores específicos sobre a qualidade assistencial, e sobre segurança do paciente, que envolve desde um laboratório, por exemplo, um laboratório precisa não ter erro de amostras, Não pode trocar amostra no paciente, então isso aí já tem a ver com segurança do paciente, ok? Aí a gente fala do hospital também, que o hospital não pode deixar um paciente cair lá no leito, a beira-leito ali, caiu, machucou, que não tinha nada a ver com o procedimento que ele fez, está sob cuidado do hospital. Então, é um indicador que precisa tomar cuidado. Ou um erro de medicamento. Foi lá um enfermeiro, um técnico, um próprio médico, passou uma medicação que o paciente é alérgico, estava na ficha e ninguém viu. Ora, isso aí são coisas graves que podem acontecer, Então, a gente viu que os indicadores estão mostrando isso. Quantos dos meus funcionários faltam no mês? É um indicador importante saber, Quanto de luva eu gasto no meu laboratório para os meus colaboradores? Quanto que eu gasto? É um indicador importante. Outro indicador importante. Quanto que eu tenho de lucro por atender 200 pacientes no dia? É um indicador extremamente importante, se eu estou numa unidade privada. Ok? Se eu estou num espaço público, numa unidade pública, quanto que gasta, quanto custa para manter esses 200 pacientes no meu hospital. Então, veja, tudo que eu estou citando para vocês tem a ver com controle, tem a ver com a gestão, tem a ver com a formas, de gerenciarmos, ok? Então, tudo aquilo que a gente não consegue medir, ou que a gente não mede, ou que a gente não mensura, fica praticamente impossível gerenciar, ok? Então, esses são conceitos importantes na área da gestão, não só a gestão da saúde, mas os indicadores eles vêm para mostrar para nós, de modo geral, que é importante a gente tomar conhecimento daquilo que a gente trabalha, é importante a gente tomar conhecimento daquilo que é executado pelos nossos colaboradores e é importante a gente entender o nosso paciente e o indicador serve para isso, entender como eles estão chegando, como eles estão saindo e o mais importante, se eles estão ficando conosco e voltando novamente ou se eles estão indo para outro lugar. Ok? Se eu trabalho com um laboratório, por exemplo, é importante eu saber a fidelização do meu paciente, tá bom? Então, tudo isso culminou agora na unidade 6, dizendo aqui, como que eu vou aplicar todo esse controle, esse monitoramento, para que a minha empresa, a minha organização, onde eu trabalho, a minha unidade, certo? Através dos indicadores de gestão, os indicadores hospitalares de gestão, como que a minha unidade pode
passar por melhorias. Isso resume tudo. A unidade 6, então, ela trata disso. Vou fazer um processo de melhoria contínua, ok? Então, os conceitos da gestão, aqui a gente vai pegar muito da parte da administração de empresas, né? Os conceitos gerenciais. Nós vamos trazer isso para dentro das unidades hospitalares, unidades de saúde, ok? Nós vamos trazer isso para cá agora. Esses conceitos, né? Todos eles vão voltar aqui em planejamento, execução, checagem e ação, né? Hoje existe um conceito, né, chamado PDCA, por exemplo, que é muito utilizado em grandes empresas, laboratórios, né? Que além dos controles de gestão, né, tem os controles lá de automação, controles de qualidade, tem também controles administrativos. Dentre esses, além de todos aqueles técnicos, controles técnicos, né, PNCQ, né, vários outros, né, os hospitais têm o ONA, né, por exemplo, que faz organizações de certificações, tudo isso, a gente tem esses controles, né, dentro desses controles, a gente tem um método de planejamento, execução, checagem e ação. É um modelo administrativo, né, é um conceito, uma metodologia chamada PDCA, que tudo esse processo que eu disse para você está envolvido nesse modelo. Por quê? O PDCA, na verdade, é um dos modelos, né? O PDCA, na verdade, é um modelo de melhoria contínua, ok? O que significa modelo de melhoria contínua? Significa que através dos indicadores, através do que a gente mede, a gente consegue gerenciar. E se eu consigo gerenciar, eu consigo dizer aonde estão as falhas, em tempo corrigi-las e ainda em tempo ter retorno. Então veja, é um ciclo. Se é um ciclo, significa que é em movimento. E isso está acontecendo. Meu paciente entrou, demorou muito a ser atendido, ele já vai reclamar, ele vai para uma área de reclamação. Lá eu tenho um indicador dizendo, estão reclamando porque a minha recepção é lenta para fazer o cadastro. Aí você vai na recepção, o indicador interno, o que você consegue captar dos seus colaboradores na reunião? A gente é muito lento, o paciente está reclamando de lentidão, por quê? O nosso sistema de prontuário eletrônico, de dados, ele é muito devagar, a internet cai muito, nossa rede não está boa. Aí como é que a gente consegue melhorar isso? Então veja, eu consigo aqui, ao mesmo tempo que eu tenho um indicador de monitoramento, eu consigo ver que o paciente está reclamando, porque o tempo realmente está além do que deveria, eu já consigo mensurar aqui. Quando eu vou para o colaborador, ele fala, está demorando por isso, por aquilo. Nesse mesmo ciclo em si, eu já consigo planejar, eu já consigo agir, porque eu já identifiquei o problema, eu já identifiquei onde está, eu já consigo ali executar uma melhoria, ou seja, o que eu posso fazer agora? Eu posso botar um sistema novo? Botar um sistema novo, por que não? Vou avaliar, fazer a cotação, implantar um sistema, posso fazer um benchmark lá com outro laboratório, outro hospital. Lembra na unidade 5 que eu falei do benchmark? Olhar como que eles estão fazendo lá o deles. Como é que o tempo deles é menor? O que eles usam? Quantas pessoas tem na recepção? Quantos pacientes em média eles atendem por dia? Veja, eu consigo pegar lá do meu coleguinha, trazer para cá isso aqui. Olha, eles têm um sistema avançado X, Y, Z. Olha, vamos trazer para cá também. Será que vale a pena? Qual o custo desses equipamentos para eu implementar essa melhoria? Então, esse método de planejar, executar, checar e agir, fazer a ação, chamado PDCA, por exemplo, nesse contexto, e vai dizer isso para mim. Eu consegui mensurar, fiz o indicador, olhei onde está o problema, levantei as questões, já vou implementar automaticamente a mudança. Trouxe o sistema novo. O que eu faço? Implantei, né? No mês seguinte implantamos. Depois que a gente implantou o sistema novo, na recepção, por exemplo, estou falando de um hospital ou de um laboratório, implantamos o sistema novo. Pronto. A partir dali, o que eu consigo fazer com essa melhoria que a gente implantou? Eu vou, vou executar, implantei a melhoria. Vou checar agora. Como é que eu faço essa checagem? Ora, eu vou vendo um indicador ali diário. Quantas pessoas reclamaram no dia? Quantas pessoas reclamaram no dia? Aí eu vou tendo, se eu estou monitorando o indicador, eu vou ver que esta ação vai ser contínua a partir de agora. Então eu consegui checar, consegui ver o indicador, melhorou meu indicador. Melhorou por quê? Meu sistema é novo? Posso melhorar ainda mais? Meus colaboradores, posso treiná-los de diferentes modos para receber meu paciente? Posso mudar o cafezinho de lugar? Gente, parece bobagem, mas não é. E os indicadores permitem a gente fazer isso. O pessoal está fazendo tumulto ali no cafezinho, na hora da espera.
Aí tá demorando porque chamou a senha 2 vezes, que a pessoa tá tomando um cafezinho lá longe, não escutou a senha. Aí depois ele alega que é o tempo de espera. Ora, vamos trazer o cafezinho para cá? Entende? Tudo isso aí ajuda no processo de desafogar minhas filas, de atender melhor meu paciente. Então, né, tem outros modelos, né, de controle, por exemplo, definir metas, analisar, controlar metas. Tudo isso desempenha um papel fundamental através dos meus indicadores. Então, essa unidade, ela trata disso, para que você entenda que quando eu cheguei no ponto de avaliar algo, eu preciso entender se aquilo está bom, está abaixo do que eu deveria estar, está ruim, não está bom, ou se aquilo está muito bom. Se aquilo está muito bom, pode melhorar? Por isso que a gente chama de melhoria contínua. Desculpe. Melhoria contínua é um processo em que todas as vezes que eu cheguei no ponto ápice do meu indicador, é como a gente estabelecer metas. O pessoal que trabalha com vendas, já trabalhou com vendas na vida, sabe que estabelecer a meta X, bater a meta, não tem que melhorar? Não tem que aumentar a meta? É isso que acontece com o indicador. Se eu estou sempre ótimo, estou sempre ótimo. Que bom, parabéns. Mas está sempre ótimo. Eu não tenho que tomar mais atitude nenhuma, não tenho que olhar mais ao redor, ver se não posso melhorar. Às vezes você está ótimo em um ponto, e do nada, de repente, esse indicador começa a ficar ruim. Porque eu cheguei no ápice e esqueci de olhar aquele indicador. Não, tá tudo sempre bom, sempre bom, sempre bom. E de repente o perfil do meu paciente começou a mudar, de repente a região entrou um concorrente, e aí eu tô bom, mas ele vai no outro e fala, tá, aquele ali parece que é melhor agora. Em que ele é melhor? Se eu estou bom, eu preciso sempre olhar para melhorar ainda mais, tá certo? Então, esse processo de melhoria contínua em indicadores, eles servem para isso. Ferramentas que permitam, né, a gente estruturar sempre uma análise e implementar mudanças ali para resultados sempre melhores, né? Então, pessoal, e para a gente partir para os finalmente agora, vamos entender o seguinte, que o sucesso desse projeto inteiro aqui de indicador vai depender do que a gente coloca como prioridade. Então, a minha empresa começou agora. Quais são as prioridades da minha empresa neste momento? Ter uma qualidade do meu paciente e ter lucratividade. Estou falando do âmbito privado, certo? Estabeleci ali uma central de atendimento do meu paciente. O que eu preciso pensar agora? Tempo de resposta, porque o meu paciente não pode ficar esperando. Ele quer fazer uma consulta, não estou falando de hospital agora, estou falando de uma clínica. Quer fazer uma consulta ortopédica. Ou se for um laboratório, quer fazer um exame de hemograma. Aí ele vai mandar uma mensagem no WhatsApp. Olha o indicador começando aí. Qual a prioridade do meu laboratório? Responder rápido. Por quê? Senão eu perco para concorrente. Se eu não respondi, o meu concorrente vai responder mais rápido. Simples assim. Se eu respondo mais rápido, já captei esse cliente ali e vou dizer para ele, não, meu hemograma aqui custa X, você pode vir, eu tenho horários a partir disso, além disso você tem o bônus tal. Não sei, meu sistema já está respondendo para ele de forma rápida. Minha prioridade, então, é responder meu paciente. Depois eu vou levá-lo até a minha unidade de atendimento. Quando ele chegar lá, eu vou ter outras experiências. Qual a prioridade para essa empresa que está começando? É responder rápido o paciente para levar ele lá e ele vai deixar de ir numa outra grande, por exemplo, que já está há muito mais tempo. Ele, nossa, gostei daqui, vou logo ali. Já resolveu meu problema, já respondeu. Às vezes o outro grandão está lá no ótimo, o indicador dele está tudo ótimo, ele não está respondendo isso aí tão rápido. Veja onde está aqui. Mudanças e diferenciais. Então, para mim, se eu estou começando, minha prioridade seria essa, responder. Segundo, levar a pessoa até a minha unidade. Terceiro, a melhor experiência que ele vai ter quando ele sentar na cadeira da minha recepção. E eu preciso de indicadores. Para quê? Para fidelizar esse cliente. Eu não tenho ele ainda. Eu preciso levar ele até lá. Ele já fez um contato comigo. A partir de agora, meus indicadores, minhas prioridades são rastrear esse paciente, levar ele até lá e quando ele chegar lá, a melhor experiência que ele vai ter. Tá certo? Então, veja, essas metas precisam estar claras. E os meus indicadores precisam tratar disso. E se eu tenho isso bem focado, bem feito, meus indicadores hospitalares de gestão estarão surtindo efeito, trazendo resultado para a corporação, trazendo resultados para o meu paciente, trazendo resultados para a organização. Seja ela pública, o resultado seria ele manter a minha meta de ter os atendimentos sempre a contento, recebendo o recurso adequado e tratando cada vez mais o meu paciente com respeito. Então veja, a gente tem modelos no setor público, né? Se você já público-privado, as fundações, por exemplo, que são uma área à parte aqui, né? Mas
se você sabe, o Hospital da Criança, né? Rede Sara, por exemplo, de atendimento. Você não paga para ser atendido lá, certo? Mas existe critério para que você chegue até lá. Mas quando você chega, você tiver a oportunidade de visitar, você vai ver que o Rede Sara, por exemplo, Brasília, nós temos 2 unidades, no Lago Norte, e estou falando de Brasília, né? Uma unidade no Lago Norte e uma unidade aqui na Asa Sul. Muito bem, se você for visitar, você vai ver que tem padrões. Tudo isso que eu falei para você acontece ali. Tem o PDCA, melhoria contínua, treinamento, desenvolvimento, tem metas para tudo, tá certo? Significa que a qualidade no atendimento deve ser alta. E se monitora. Se houver uma meta que não está sendo atingida, não estão sendo atingidas, ou melhor dizendo, essas metas precisam ser ajustadas ou alteradas. Muito bem. Então, você consegue notar, dei um exemplo privado, um exemplo público aqui, né? Não necessariamente esses exemplos que eu dei, para que não haja dúvida, tá? Esses exemplos que eu dei, que eu citei aqui para vocês, são exemplos que a gestão é um pouco diferente, não é 100% do SUS, ok? Há controvérsias e tal, mas eu falei do modelo, do acompanhamento em si, ok? Na parte privada, você pode prestar atenção. Todas as empresas que estão ranqueadas como melhores empresas adotam essas práticas de ter indicadores específicos, né? Temos grandes empresas laboratoriais, em Brasília temos o SEIB, né? Brasil, na verdade, Rede DASA, com os laboratórios Exame, Hermes Pardini, né? Temos também outros laboratórios grandes, né, de sucesso, temos também hospitais grandes, né, Rede Sírio-Libanês, Albert Einstein, hospitais grandes, né, Rede DOR, né? Você vai ver que todos eles usam essa métrica que eu passei para vocês aqui. E clínicas menores também, clínicas pequenas, né, que atuam diretamente com o paciente ali, usam metodologias internas que exatamente como eu citei para vocês. Então, uma gestão, né, clínica, gestão hospitalar, laboratorial, ambulatorial, precisa estar baseada em indicador, né, não apenas como exigência ali de certificações, mas também como estratégia de sustentabilidade e inovação no setor da saúde. Muito bem, assim eu finalizo com vocês a nossa disciplina. Espero que vocês tenham participado. Não deixe de acompanhar com o seu material didático, que tem ferramentas adicionais para você compreender ali, imagens, né, para você entender como funciona, na verdade, os indicadores, né? E isso vai traduzir para você como experiência pessoal e acadêmica, como uma ferramenta que certamente você vai utilizar, sendo você o dono, gestor ou colaborador de qualquer uma das organizações que a gente citou como exemplo aqui. Muito bem, desejo sucesso e até breve.